Olá, gostaria de falar sobre os tumores neuroendócrinos de intestino, do colo e reto, e intestino delgado, né, o intestino como um todo. Então, o intestino é o órgão onde mais a gente vê tumor neuroendócrino, né? Então, os tumores neuroendócrinos são os tumores, segundo tipo mais comum de tumor no intestino delgado, no intestino como um todo, sendo os primeiros o adenocarcinoma. Na grande maioria das vezes são tumores de grau 1 ou grau 2, então menos agressivos, né? E podem ser diagnosticados muitas vezes de uma forma bem inicial, através de uma colonoscopia. Se eles forem muito pequenininhos, então 1 até 2 milímetros, o tratamento muitas vezes da colonoscopia, ressecando esses pólipos, que eles se apresentam como pólipos, ou seja, uma preguinha na mucosa, é suficiente. Só a ressecção endoscópica completa, né, sem deixar nenhum pedacinho, e depois segue-se o acompanhamento. Se eles forem um pouco maiores, se for de grau 2, tiver outras características, aí sim tem que se proceder à cirurgia. E aí o tipo de cirurgia, a extensão da cirurgia, vamos dizer, vai depender da localização, se ele está no intestino fino, se ele está no intestino grosso ou até no reto. Eles também são tumores que podem produzir hormônios. E diferentemente do pâncreas, que pode produzir uma variedade muito grande de hormônios, os do intestino, quando produzem hormônio, eles produzem a serotonina. Em mais ou menos 15% dos pacientes, existe uma produção desse hormônio, a gente consegue diagnosticar a produção através de exame, que eu já vou dizer, mas a pessoa não tem sintoma nenhum. Então, se a pessoa se apresenta, tem um diagnóstico de um tumor neuroendócrino do intestino, tem que investigar a produção de serotonina, mesmo que a pessoa não tenha sintomas. E os sintomas quais seriam? Os sintomas da síndrome carcinoide, que varia muito. Tem pessoas que têm o síndrome carcinoide mais intensa, ou seja, diarreia e rubor facial, o vermelhão do rosto muito forte, e esse vermelhão acontece, às vezes, até 10 vezes por dia ou uma vez por dia. Dura alguns segundos ou dura até 1 minuto, né? Pode estar associado a palpitação, mal-estar ou não. E a diarreia, a mesma coisa. Tem pessoas que têm 10 evacuações por dia, tem pessoas que têm uma de vez em quando. Então, se a síndrome carcinoide é muito leve, às vezes o diagnóstico demora muitos anos para ser feito, porque a pessoa, né, os médicos não pensam de cara que pode ser um tumor neuroendócrino. Quando o quadro é mais exuberante, aí o diagnóstico é mais precoce. Mas os tumores neuroendócrinos no intestino devem ser investigados para a produção de serotonina. E por quê? Porque a serotonina, num nível elevado no corpo, pode causar complicações graves, como algumas obstruções intestinais e a chamada cardiopatia carcinoide, que é uma alteração que acontece nas válvulas do lado direito do coração, que podem levar até à insuficiência cardíaca. Eu falo em mais detalhes no vídeo intitulado Síndrome carcinoide. E como que a gente diagnostica? Através de um exame que coleta a urina durante 24 horas e mede na urina se esse hormônio está presente ou não. Existe uma produção normal pelo corpo, se ele está aumentado, então se infere que é por causa do tumor neuroendócrino. Então, de maneira geral, os tumores neuroendócrinos do intestino são os mais comuns. Eles podem ser diagnosticados de forma precoce através de colonoscopia, e se forem pequenos, de grau 1, podem só ser tratados assim. Se for mais avançado, a cirurgia, ou se tiver doença metastática, aí a gente trata como tumor neuroendócrino metastático, que eu vou falar num outro momento. Mas lembrar que são tumores que podem produzir serotonina, e esse exame tem que ser feito para investigar se tem essa produção ou não.